Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a mensagem de hoje, pedimos àqueles que ainda não se inscreveram no canal, que muitos assistem pelo Facebook, mas esse é um canal da plataforma do YouTube. Então, se vão ao YouTube, se inscrevam no canal, acionem o sininho para serem avisados das postagens, lembrando que esse programa é diário, e também agradecemos se puderem curtir o vídeo, é só dar um cliquezinho naquela mãozinha de curtida. Se gostarem e quiserem compartilhar também, fiquem muito à vontade e comentar, tudo isso é muito bom para o nosso trabalho, né? Muito bem, o que nós ganhamos com esse trabalho? Muitas pessoas que têm canal no YouTube, elas visam curtidas para depois monetizar os vídeos. Não é esse o objetivo. Confesso aos amigos que eu nem vou lá ver quantos inscritos tem o canal. De vez em quando, porque curiosidade todo mundo tem, não é? Mas realmente não é esse o objetivo, porque o trabalho pertence ao Senhor. Mas, se pudermos fazer ações que ajudem a aumentar o alcance, consideramos que isso é algo positivo. Por isso os nossos pedidos. Muito bem. A mensagem de número 69 é a nossa mensagem de hoje e o versículo destacado por Emmanuel é a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. E lá encontramos o seguinte: amados, é uma exortação quase, não é? Um chamamento. Amados, não creais a todo espírito. Eu disse o título da mensagem? Acho que não. Comunicações. Eu falei o número, não é? 69. Mas não disse o título. Comunicações. Então, João diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Vamos lembrar aqui que este livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. A sua primeira edição é de 1948. Então, já lá se vão 70 anos, não é? 48, 71. Muito bem. Nessa época, muitos grupos mediúnicos, muitas comunicações, estava ainda em pleno trabalho o nosso Chico Xavier, instrumento do qual se valeu não apenas Emmanuel, mas inúmeros outros espíritos. 400 livros nos chegaram através da mediunidade de Chico Xavier. Então, comunicações, não só pelo Chico, como por tantos e tantos outros médiuns do século XX, nos chegaram. Elas continuam, mas cada vez mais, na turbulência que vivemos e nos problemas psíquicos que vemos cada vez mais vamos dizer assim, aumentar, não é? Está aumentando a fragilidade da mente humana diante de todo esse turbilhão de perturbação que vivemos. Então, esse livro foi escrito numa época em que a mediunidade era diferente, sim, do que é hoje, a prática mediúnica. A própria Dona Ivone Pereira
não apenas uma vez, mas em livros em que da lavra dela, como Cânticos do Coração, nós temos, não é, 2 volumes, ou Devassando o Invisível, ou Recordações da Mediunidade, em que são livros dela, Dona Ivone Pereira, temos ali que lá no início do século XX, na primeira metade do século XX, ela diz que reuniões mediúnicas como aquelas, reuniões de desobsessão como aquelas, ela não via mais. Isso a partir já dos anos 60, do século XX. Olha que interessante. Então está mudando, não é? As coisas têm mudado. Mas fato é, queridos amigos, que logo no início do Livro dos Médiuns está lá: há espíritos de todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Se não da forma ostensiva, da forma dinâmica, da forma estática. Ou seja, todos recebemos pelos canais intuitivos as percepções, as ideias dos espíritos. Tanto que Kardec, ao perguntar se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, qual é a resposta dos espíritos? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, essa comunicação, esse intercâmbio nosso com o mundo dos espíritos, ele é contínuo, se dá o tempo todo. A grande questão é: que tipo de espíritos estamos sintonizando? Por isso temos que tomar muito cuidado com o tipo de pensamento que nós temos, porque isso marca uma determinada vibração, como no rádio nós temos o AM e o FM, né? E se não queremos pegar estações de baixa frequência, precisamos manter a nossa frequência elevada. Se aqui na Rádio Humana nós temos no AM a nossa maravilhosa Rádio Rio de Janeiro, o mesmo não se dá na frequência mental. Na frequência mental, baixa vibração é perturbação. Precisamos buscar nos manter vibratoriamente, mentalmente elevados, o mais que pudermos. Sabemos que é difícil, mas se não podemos impedir o passarinho de pousar na nossa cabeça, podemos impedir que ele faça ninho. Ou seja, se não podemos impedir os impactos que as situações causam em nós, podemos impedir que esses impactos se perpetuem. Fiquem lá por tempo indeterminado. É nos darmos conta, conhece-te a ti mesmo, nos darmos conta do que está acontecendo. E, peraí, isto não é bom. É o que ele diz aqui, olha. Amados, não creais em todo o espírito. Ora, se eu estou tendo uma ideia e realmente os espíritos dizem que não importa de quem é a ideia. Se for boa, faça. Se não for boa, não faça. Não importa se a ideia é nossa ou se é de um espírito. Se é uma ideia boa, a gente faz. Se não é boa, a gente não deve fazer. Agora, se eu tenho uma ideia, eu estou bem. De repente começa a ter ideias de desânimo. Mas que tipo, né? Essa ideia não é minha. E esse espírito também não é bom. Isso quer dizer que tem alguma coisa atrapalhando a minha vibração. Às vezes é uma tensão, é uma preocupação, é uma tristeza. Alguma coisa que não está bem, está. E isso já é um alerta, um pisca-alerta amarelo, grandão, para a gente entrar em prece, para a gente buscar a ajuda do alto. Muitas vezes até buscar ajuda aqui no plano encarnado. Às vezes precisamos, e sempre dizemos sobre isso, não só de ajuda de amigos e bons familiares, mas também ajuda profissional. Às vezes é necessário, não sempre, mas às vezes é necessário, né? Quando nós não conseguimos administrar sozinhos mais a nossa boa vibração, quando a coisa já está assim, não dá, não consigo, aí eu preciso de ajuda profissional, né? Muito bem, então se a intuição está aí, e lá no Livro dos Médiuns diz que no futuro a intuição será a mediunidade. Estaremos tão mais bem posicionados vibratoriamente que naturalmente nós nos comunicaremos com o mundo espiritual
de uma forma muito mais simples. Não ainda agora, porque agora ainda consideramos, muitos de nós, uma coisa muito complicada. Falar com os mortos. Tem muitas pessoas que têm essas ideias, não é? Meio fantasmagóricas, uma coisa meio, assim, até meio, para alguns, de algumas crenças, até demoníaca, né? Não interessa o que é demônio. Então, quer dizer, às vezes fica complicado. Mas nós, espíritas, que já sabemos dessas questões, que são questões da física, questão vibratória, pensamento vibra. Então, nós já podemos tomar certos cuidados. E a vibração vai responder pelo conteúdo da ideia, seja ela expressa ou só recebida por pensamento. Se é uma ideia edificante, se é um conteúdo edificante, bom, então estou bem acompanhada, que bom, né? Agora, se é um conteúdo, se é uma ideia que instila malquerença, que instila rivalidade, que instila confrontos, vamos orar que a companhia não está boa, não. Né? Mas veja só, não é a companhia que faz o nosso estado mental. Ela só se aproveita, certo? Não é alguém que rouba a minha paz. A paz é minha. Se alguém levou, é porque eu deixei levar. Porque acima da nossa vontade, só a vontade de Deus. Em condições de poder. Agora, se o outro faz de mim o que quer, então eu estou entregando a minha vontade para o outro. Eu tenho que manter muita atenção sobre isso, não é? Nosso querido Emmanuel, então, vai comentar as palavras de João da seguinte forma. Os novos discípulos do Evangelho, então, só repetindo aqui, as palavras de João foram: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E como é que provamos? Pelos frutos conhecemos a árvore, não é? Então, Emmanuel, os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Não vamos esquecer, aqui estamos em 1948. E ele continua. Então, quer dizer, as pessoas vão para a reunião mediúnica e muitas vezes lá querem, vamos dizer assim, elas estabeleceram o que vai vir. E o telefone toca de lá para cá. Ou seja, quem vai estabelecer o que vai ser dito, quem vai vir trazer a comunicação é a equipe espiritual, né? Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, ou seja, se as coisas descambam, se não dão certo na reunião mediúnica, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos, isso já em 1948, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. Ou seja, quer ouvir os dele que partiram, está com saudade, quer ouvir os dele, em atenções particulares. Então, isso não é edificante para o grupo. E às vezes assim, onde foi que mamãe deixou a chave que abre aquela caixa? Ou, mamãe, papai, vovô, titio, ajuda meu filho que não está bem, brigou com a namorada, perdeu o emprego, quer um emprego, ajuda ele a arrumar um emprego. Isso não acontece na reunião mediúnica que eu trabalho, ou que já trabalhei. Que bom, mas eu já presenciei situações assim. Então, o que ele diz aqui, independente de eu ter presenciado ou não, nós sabemos que jamais haveria aqui uma mentira, não é? Uma inverdade.
E as pessoas que já têm muita experiência sabem que essas coisas acontecem. Pessoas imaturas também estão dentro das casas espíritas, é claro. Né? Afinal, Jesus não disse que veio para curar os doentes? Então nós nos aproximamos dele para quê? Não somos espíritos iluminados, né? Somos espíritos ainda muito necessitados de esclarecimento e de assistência. Então, o propósito de exclusividade nesse sentido, ou seja, de que ali fiquem os espíritos, inclusive tem no livro do Espírito André Luiz, da mediunidade também de Chico Xavier, nos domínios da mediunidade, André Luiz traz alguns grupos mediúnicos. E um dos grupos mediúnicos que ele traz neste livro é exatamente desse tipo de reunião, onde a espiritualidade já não estava mais à frente das atividades mediúnicas. Estava lá à frente dessas atividades espíritos inferiores que se submetiam aos caprichos dos encarnados. E naquela instituição se mantinha um espírito da equipe espiritual, não diretamente, mas simplesmente tomando conta, esperando o momento onde aquele grupo voltaria a refletir sobre os caminhos que estava estabelecendo para o trabalho mediúnico, que estavam muito mal encaminhados, exatamente com esse propósito de exclusividade e capricho, né? Então, o propósito de exclusividade nesse sentido, nos diz Emmanuel, abre larga porta ao engano. Através dessa porta para o engano, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, mistificadores, obsessores, pela invigilância. De vez que o aprendiz cerrou os olhos, ou seja, fechou bem fechados os olhos, em vigilância, ao horizonte das verdades eternas. Muitas vezes falta de estudo. Quantos grupos mediúnicos não estudam o livro dos médiuns? Quantos? E não estamos falando numa cidade ou em outra. Estamos falando, imaginemos quantos grupos mediúnicos no Brasil e no mundo. Bela e humana, a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada além túmulo. Mas é inaceitável que o estudante, quer dizer, colocando todos os trabalhadores, não é, da casa espírita como estudantes, e somos aprendizes, todos, os mestres não estão neste plano. Não é o mestre maior, não é? Mas os mentores, os dirigentes realmente do trabalho. Nós somos aqui co-dirigentes, aquela assim, se fosse numa dupla sertaneja, segunda voz. Não somos aquele que realmente traça a diretriz do trabalho. E quando acreditamos que o somos, atrapalhamos muito os trabalhos dos bons espíritos junto aos grupamentos. Bela e humana dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada além túmulo, mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Foi aquilo que a gente disse lá atrás, né? De pedir para pai, mãe, irmão, que já estão no mundo espiritual, para ajudar a arrumar emprego, para ajudar nisso, para ajudar a fulana a voltar para casa. Isso é, no dizer de Emmanuel, inaceitável. Está sendo muito aqui assertivo, muito firme. E ele conclui dizendo:
Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. E vamos cá entre nós, não apenas desencarnados, mas encarnados também. Porque os encarnados, aonde quer que se encontrem, seja na escola elementar, seja num grupo mais velho de alunos, seja aconselhando ou consolando quem sofre, seja numa instituição espírita, seja onde for. Se estamos nós envolvidos no trabalho do bem, estaremos sempre secundados pelos bons espíritos, que nos intuirão as ideias a serem ali trazidas. Então, quando ele diz aqui, haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros, aonde quer que se encontrem essas assembleias. Não é? Às vezes nós vemos um grupo de vizinhos e vizinhas a conversar. E uma pessoa está lá destilando desânimo, a outra destilando queixa, e uma vai e começa a falar que precisamos ter bom ânimo, que precisamos orar mais, que precisamos confiar em Deus. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. Então nós nunca estaremos desamparados de boas ideias para ajudarmos uns aos outros aqui na carne. Eles estão sempre conosco. Mas precisamos estar em sintonia. Porque senão estaremos em sintonia se estivermos perturbados com perturbados. E isso nós não queremos. Claro, ninguém quer. Então a gente tem que pensar muito bem como é que está aqui a nossa linha de pensamento. Estou buscando manter o bom ânimo? Estou buscando manter a confiança? Estou buscando manter a compreensão diante das limitações alheias? Difícil, mas é o esforço em conter as nossas más tendências. Isso define o verdadeiro espírita, que é sinônimo de verdadeiro cristão, homem de bem. E ele, então, indo para a conclusão, diz: o programa de semelhante assistência, essa que os bons espíritos nos dão quando há bem intuídos, bem sintonizados para recebermos essas intuições, o programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Então, repetindo, o programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pela criatura, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Então, a gente não vai saber, né, a pessoa que vai estar nos intuindo ali, presente ao nosso lado, mas ela vai se fazer reconhecida, não a identidade dela, porque realmente isto não me importa. E eles também não fazem mesmo questão de saber. Nós vamos levar como ideia nossa. Não estamos em transe mediúnico. A ideia é nossa. Eles não fazem a menor questão de aparecer. Quando nós estamos lá diante de um problema, e como é que eu faço, e como é que eu faço? Aí eu vou... procuro relaxar minha mente, procuro elevar meu pensamento e peço a Deus, Senhor, me ajuda com uma ideia. E de repente, assim, gente, peraí. Mas olha, se eu sou, nossa, que pessoa inteligente, sou iluminada. Tudo bem, ok. Nem vou agradecer, porque eu vou agradecer a quem? Às vezes pode ser um materialista que acha que a ideia, ele também não vai orar, não é? Ele não vai orar, mas ele vai dizer assim, mas eu preciso de achar a solução. E ele está ali secundado pelos bons espíritos. E se essa solução é para o bem,
É claro que ele vai ser ajudado. É claro que ele vai estar bem sintonizado, não é? Então, às vezes nós temos pessoas que se dizem cristãos, que estão com sentimentos muito, muito ruins e não se encontram em condições de estarem sendo bem aconselhados espiritualmente. E vemos pessoas que até se dizem sem fé, mas com o coração cheio de vontade de fazer o bem. Pela árvore, pelos frutos se conhece a árvore. Nós vamos desencarnar, ninguém vai perguntar do lado de lá se a gente era espírita, se a gente era materialista, se a gente era budista. Não vão perguntar. Vão perguntar o quê? Na verdade, eles nem precisam perguntar, né? Porque eles têm lá o nosso fichamento. Né? Tem um relatório lá pormenorizado. Mas a nossa consciência vai... o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu trago? O que eu estou trazendo? Porque aí a gente vai ter aquela real consciência de que tudo que nós vamos levar daqui não é material. Foram as boas coisas que nós fizemos. Então, vamos refletir sobre que tipo de ideia está chegando na nossa cabeça e que tipo de palavra eu estou falando com o outro. Porque eu estou sempre acompanhado, dizem os espíritos, de ordinário são eles que vos dirigem, muito mais do que podeis imaginar. Mas não importa de quem é a ideia, se é boa, faça, se não é boa, não faça. Então, vamos ficar atentos ao teor das nossas ideias, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Muito, muito, muito legal. Muito bem. Buscando então agora aquela sintonia fina que a prece nos favorece, vamos orar ao nosso Mestre amado Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado pela nossa encarnação, pelos recursos que recebemos, Senhor, para podermos enfrentar e superar os obstáculos, as dificuldades, os desafios. Abençoa, Senhor, os nossos corações. Abençoa, Senhor, os nossos esforços de melhoria, um pouco cada vez mais a cada dia. Abençoa aos nossos queridos e afetos, mesmo aqueles, Senhor, e também aqueles que já se encontram no mundo espiritual. Abençoa também, Mestre Jesus, a todo o nosso irmão de humanidade. Em especial te pedimos a todo o nosso irmão que sofre, aonde quer que esteja, Senhor. Que a tua paz esteja em nós e entre nós hoje e sempre, Jesus amado. Graças a Deus. Então, amigos, amanhã estaremos de volta mais uma vez com o programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.